Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia. Rocha, Eustáquio. Vamos fazer hoje dia. Um pouco mais curto, né, de 50 minutos, talvez. Olha aqui, tudo aí, terceira via. Bom, tem uma coisa da pandemia, né, que é o seguinte, nós aqui gravando na sexta, né, o número de 500 mil de mortos vai ser atingido provavelmente no fim de semana, sábado ou domingo. Eu não sei, ou na segunda, né? Uma coisa assim. Não, é sábado ou domingo, exatamente. Sábado ou domingo. 1 milhão? Mas meio antes, milhão. 500 mil. Mas antes de falar disso, né? Vamos falar de todo esse debate aí que passou a semana na internet, a coisa da terceira via, né? Terceira via para lá, terceira via para cá. Hoje, sexta-feira, curioso, né? A qual tem um editorial do Estadão batendo duro em Lula, né? Dizendo que Lula não aprendeu nada por conta da declaração que ele ia revogar o teto de gastos, né? Luiz Carlos Mendonça de Barros também batendo. Enfim, nós estamos em plena campanha eleitoral, né? Luciano Huck desistiu da candidatura, Moro já desistiu lá atrás, Amoedo também desistiu porque o partido foi tomado pela ala bolsonarista. Então, várias coisas aconteceram. A própria ida de Lula ao Rio de Janeiro, com muitas adesões, né? E a saída de Flávio Dino do PCdoB, a provável ida dele para o PSB. As movimentações são muitas, né? Pequenas aqui, acolá, mas são muitas. E aí, levanto a bola aí, vocês podem começar. E teve, que deu muita repercussão, foi o encontro do Lula com um dos líderes da Assembleia de Deus, né? Importante, inclusive, o pastor Manuel Ferreira, né? E tem toda uma articulação aí para o PT se aproximar dos evangélicos, né? E isso tem a ver aí com o cenário eleitoral muito importante. Então, isso foi um outro tema importante aí da semana. Inclusive é o seguinte, ao ler essas notícias, eu me lembrei, inclusive, da própria conversa nossa anterior, né? Porque uma das coisas que o pastor diz é que ele percebe que entre os seguidores há uma dissidência, né? Há um afastamento do Bolsonaro, e ele acredita que parte disso foi motivado pela aparição do Lula, né, quando o Lula volta a ser possível candidato. Então, isso me lembra um comentário tanto do Eustáquio quanto do Alberto, no sentido de dizer que, primeiro, o rebanho vai, e depois os pastores se alinham. E eu acho importante só explicar um pouco, eu acho que é interessante a gente pensar como é que acontece essa divisão, quando o Lula volta, porque antes de Lula havia uma divisão muito no seguinte aspecto, a prioridade do caráter conservador, né? Então, o conservador, o valor da família, o valor dessa instituição mais conservadora versus a esquerda, que às vezes vista quase perto de uma depravação, de um ataque à família, os valores e tudo mais. Quando o Lula chega, o Lula coloca uma outra linha aí, né, que se sobrepõe em parte dos evangélicos sobre essa dos valores conservadores da família, que a questão é quem luta pelos pobres, quem é mais próximo dos pobres e quem é capaz de resolver a vida dessas pessoas. Então, é uma linha que se sobrepõe à outra, amenizando o efeito da outra. Então, eu acho que é bastante interessante, eu acho que faz sentido o que o pastor Manuel falou. Eu vou começar pelos evangélicos, porque eles têm, os evangélicos, na minha opinião, um traço muito parecido com o dos militares, né? Os evangélicos, os militares, se deram muito bem nos dois governos do Lula. Eu ouso dizer que não tem um governo na história do Brasil que tenha tratado os militares tão bem quanto o governo Lula. Os dois governos do Lula. Eu acho que não tem precedente na história. Em todos os aspectos que você olhar, certo? Desde da questão, eles vinham dos governos, do final dos governos militares, entrou Sarney,
aí depois veio o Collor, o Fernando Henrique, e eles tiveram um problema de remuneração, problema de infraestrutura, de renovação dos equipamentos, e o Lula entrou e deu um boom, né? Eles tiveram realmente um crescimento extraordinário durante os 2 governos do Lula, e sem nenhuma interferência. A convivência do Lula com apesar de ele ter mantido a regra de nomear civil para o Ministério Militar, a relação dos ministros das Forças Armadas com o governo Lula, se você ouvir depoimento de qualquer um deles, você só vai ouvir elogios, né? Os evangélicos, a mesma coisa, né? O governo Lula entra e dá aquela pressão nos programas de inclusão social, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, essa coisa toda, e quem faturou muito, né, nesse período são os setores menos abastados da sociedade, mas mais organizados. Quem são? São os evangélicos. O cara que é organizadinho, vai lá, compra a sua casa, se inscreve no Bolsa Família. Eles usaram demais e muito bem isso, os evangélicos, né? E em algum momento, algum esperto chegou e falou para ele: mas isso aí é coisa de Deus. Você está assim, está melhorando a tua vida porque Deus está ajudando. Entendeu? E capturaram essa nova classe média que alguns, Luciano acho que nem não deve gostar disso, mas alguns rotularam, né, que é a nova classe média, que é um contingente, um exército de evangélicos, né, predominantemente. E alguém chegou e disse: olha, isso aí é coisa de Deus. Aí vem o governo da Dilma e começam os problemas, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: essas pessoas manifestarem agora identidade com o Lula não é novidade nenhuma. Eles votaram no governo do Lula, eles conviveram muito bem com os governos do Lula e não tem problema nenhum deles voltarem. Certo? O público evangélico, inclusive na pesquisa agora, o eleitor evangélico já está dando vitória para o Lula, né? Por quê? Porque esses caras não têm nenhuma identidade com o Bolsonaro, porque o problema deles não é ideológico. O Silas Malafaia, esses caras têm essa questão da ideologia, mas o evangélico comum que frequenta a igreja não está nem aí com essa história, né? E esse cara se deu muito bem, conviveu muito bem com o governo do Lula. Então, esse é a primeira consequência da aparição do Lula é essa, né? De escalarem de novo o Lula para jogar é essa. Essa movimentação do Flávio Dino compõe um cenário maior. Isso aí, na minha opinião, tem influência do Lula, né? Tudo isso aí é consequência da volta do Lula para o jogo. O Freixo no Rio de Janeiro, Flávio Dino se mexendo no Maranhão, essa saída do Maia do DEM, né? Tudo isso aí, assim, na minha opinião, nós estamos vivendo um cenário parecido com aquele que levou a oposição para o colégio eleitoral, toda ela, menos o PT. Né? Todo mundo foi para o colégio eleitoral, por quê? Porque tinha que acabar com a ditadura, tinha que resolver logo aquilo e tocar a vida em frente. Depois a gente briga, né? O cenário agora é essa. Qual a diferença? Naquele cenário do colégio eleitoral, o protagonismo, quem comandava o processo, eram os liberais. Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Tancredo Neves, e o pessoal que veio da Arena para o PP, né, aí promoveram a fusão do PP com o MDB. É um cenário parecido. O protagonismo era dos liberais, né? Agora não, agora o protagonismo é da esquerda, né? Então, a dificuldade de segmentos como o Estadão, por exemplo, que o Alberto citou aí, exatamente, decorre disso. O Estadão não engole o fato de quem está protagonizando esse processo todo, ou seja, a salvação nacional, quem pode salvar o Brasil dessa loucura que nós estamos vivendo é o PT, né? É a esquerda. E isso o Estadão não vai engolir jamais. O Fernando Henrique leva isso numa boa, porque ele sabe que vamos fazer esse processo todo, vamos eleger o próximo presidente e depois briga de novo, vamos tocar a vida, cada muito um do seu canto. Gostei muito. E está resolvido o problema, é isso. Gostei muito então, desse seu paralelo aí com o colégio eleitoral, viu, Rocha? Achei muito apropriado isso aí, viu? Mas a situação é essa. Primeiro a gente tira isso aí, resolve isso aí para andar para frente, depois a gente briga. Gostei. Só adicionaria uma coisa que você falou, que você botou numa frase só, mas para efeito só de aprendizado, tá? Tudo que você falou sobre o Lula tá certo. Aí você botou numa frase o que Dilma fez. Na verdade, é só para ter esse aprendizado que, infelizmente,
eu acho que não é um aprendizado da esquerda, é porque Lula é do jeito que ele é, Dilma voltou aquelas manuais manuais esquerdistas, né, que a Comissão da Verdade. Então, se os militares estavam próximos de Lula, eles se afastaram de Dilma porque ela resolveu mexer em coisas que estavam relativamente pacificadas, né, em função de abstrações mentais dela, entendeu? Toda essa coisa de mexer com a família. Os evangélicos são muito ciosos da coisa da família. Eu sei que tem muitas implicações, é um tema complexo que não dá para a gente tratar aqui, mas o fato é que todas essas tentativas de mudança, né, porque na família, a coisa da educação sexual, por exemplo, né, você colocar a educação sexual na escola tem um lado bom, né, que é o lado da garota, principalmente a menina, a filha, né, ela aprender determinadas coisas que vai torná-la uma barreira, ela própria, a ação dela e a vontade dela vai ser uma barreira para qualquer tipo de assédio dentro de casa, de familiares, que a gente sabe que acontece. Então, esse é o lado bom, né? Qual é o lado ruim? As famílias que não têm esse problema, que são a grande maioria das famílias, elas veem isso como uma perda de controle da família, da sexualidade dos filhos. Então, é um lado conservador. Então, ela se chocou muito fortemente com isso. É um tema complexo, tá? É um tema complexo e de difícil solução, que eu acho, né, quando eu penso, como intelectual, como analista, né, não como político, obviamente, eu não sou, você deveria descentralizar decisões dessa natureza. As regiões mais conservadoras do Brasil vão se abster de fazer isso, as regiões menos conservadoras vão querer fazer isso. Talvez seja a melhor maneira do que você ter uma política nacional. Daí ela passou, ela criou bandeiras contra ela, né? E que Lula não tem nenhuma dessas. Lula não fez Comissão da Verdade, não forçou a barra por nada disso. Então, por isso que para ele é muito fácil, né, relembrar tudo. Eu sempre digo, eu acho que isso daí é uma coisa importante para a política, né? O que a gente tem que fazer para evitar repetir determinados erros, né? O Lula tem uma imagem ótima até hoje, mas tudo que respingou nele, né? Olha, eu me lembro como se fosse hoje, tá? A mídia, quando ele saiu da presidência, saiu lá no alto. Aí é claro que ele só viaja em jatinho alugado, fretado, etc. Mas aí um dia eles fizeram aquela viagem de Lula. Lula saiu de São Paulo, foi a Brasília no avião comercial da Gol. Eu não sei se vocês se lembram. Aquilo foi Jornal Nacional naquele dia, ovacionado em Congonhas. Porra, mal podia sentar no avião. Uma loucura, né? Aquele cara que tinha acabado de sair do governo dele, né? Foi só passar o governo Dilma e esse cara deixou de existir. Né? Para mim, isso daí é absolutamente transparente. Né? Quem acabou com a imagem de Lula foi Dilma. Né? É um fato. Né? A imagem dele é a imagem daquele avião de carreira da Gol, ele indo de São Paulo para Brasília. Ele não pôde fazer aquilo depois de 4 anos de Dilma, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Ele não pôde. Não é só a mídia, o presidente da República tem muito poder, e ela não exerceu o poder que ela tinha. Poder de negociar, sentar, persuadir, conversar, receber, atender, às vezes dizer não. Isso não foi feito. Se tivesse feito, tudo que a gente está passando hoje ou teria sido evitado ou estaria numa situação bem menos grave, digamos assim. Eu acho que só, Rocha, eu até concordando com você, mas ressaltando um detalhe, que é o seguinte, essa comparação com o colégio eleitoral do fim da ditadura é interessante, mas eu não diria tanto que é esquerda ou liberais. Eu acho que assim, o Lula ele está tendo um papel muito parecido com o que o Tancredo teve naquela época. Né? Bom ponto. Então, assim, aí a presença, né, de um líder capaz de conversar com todo mundo. Isso era o Tancredo. Né? E o Lula atualmente está dizendo, inclusive, que é o seguinte, que ele é candidato do centro. Ele mesmo está com esse discurso. Né? Exatamente para evitar, por exemplo, o que a gente está falando assim, erros, tanto da Dilma como do Haddad e da Manuela, que também cometeram muitos erros na eleição de 2018 e possibilitaram aí esse crescimento dessa coisa louca que a gente está vivendo no Brasil. Né? Quer dizer, essa coisa já estava crescendo, independente deles, e acabou desaguando. Então, assim, o Lula, no meu entender, isso tudo que você falou, eu acho que é correto, mas eu compararia mais Lula com o Tancredo, né, em 2 momentos históricos diferentes.
É pouco provável que, se fosse o Tancredo que estivesse no lugar do Lula agora, você ia ver editorial do Estadão criticando o Tancredo, né? Muda, não, mas eu acho que o que ele falou, Rocha, é no sentido... Não, eu entendi. Eu compreendi bem o que ele falou. Com todo mundo. Não, eu compreendi bem o que ele falou. Se tivesse um sujeito com o perfil ideológico do Tancredo fazendo o que o Lula está fazendo agora, você não ia ter mau humor do Estadão nem da Rede Globo. Né? O mau humor deles é porque é um cara com o perfil ideológico do Lula. Porque se ganhar o governo, ele está falando que vai derrubar o teto de gastos. Certo? O mundo inteiro está falando em acabar com esse tipo de providência na economia nesse momento da pandemia. Tá o Biden lá nos Estados Unidos, o cara lá na Inglaterra, está todo mundo recuando dessa questão da austeridade. Né? Ninguém está propondo fim da responsabilidade fiscal e responsabilidade fiscal, ninguém está propondo isso. Então, dizendo o seguinte, não se reconstrói a economia sem uma intervenção forte do Estado, sem o Estado promover gastos de modo racional, de modo organizado. Né? Agora, o Estadão, isso na boca do Lula, já é um motivo para o Estadão vir para a pancadaria. Se fosse o FHC que dissesse isso, não ia ter editorial do Estadão. Então, assim, esse segmento da sociedade brasileira convive muito mal com a democracia, quando se trata de uma hipótese de eleição de alguém de esquerda. Eles ainda hoje têm dificuldade com isso. Agora, eu acho, assim, na minha opinião, eu defendo que haja uma candidatura dessa centro-direita. Né? Eu defendo porque eu acho que existe um segmento no Brasil que é propício a votar dessa maneira. E que eu acho que vale a pena ser representado. O que acontece ele tem chance eleitoral em 2002? Não, em 2022? Não sei, provavelmente não, porque está muito esmagado, de fato, e esmagado em parte por quê? Porque, de fato, o Lula tem esse perfil de dialogar com todos. Então, a chance de crescimento fica mais difícil enfrentando um candidato como o Lula, que tem essa possibilidade de diálogo. Mas existe um segmento no Brasil que pensa dessa maneira, e eu acho uma pena que esse segmento seja obrigado a se dispersar logo de cara entre dois que não necessariamente pensam tal como eles. Então, eu acho assim que a candidatura vale a pena. Eu acho que tem um segmento do eleitorado que merece essa candidatura, embora não quer dizer que ela vai ser forte ou que ela vai ser eleita nesse momento. O primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte, eu não sei, essa coisa de ficar apostando em gente fora da política também é uma coisa que é complicada, né? O Luciano Huck toda hora diz que vai e não vai. Acho que estava na hora de a gente aprender um pouco, que tem que ter um pouco de experiência, conhecimento para encarar, não é qualquer um que encara o mundo da política, a gente sabe muito bem como é que é o dia a dia, e não é para gente sem casca, né? É preciso ter casca para aguentar o mundo da política e tudo mais, porque senão fica isso, senão fica essa aposta. A gente já viu isso agora, embora já houvesse uma certa desconfiança em relação ao Luciano Huck, se aceitaria ou não, mas vamos lembrar na última eleição como chama mesmo, o ex-juiz do STF, o Joaquim Barbosa. Ficou até na última hora, subiu muito. O Barbosa, Joaquim Barbosa. Né? Ele chegou um momento que ele estava com uma aceitação enorme, e na hora que ele estava com aceitação enorme, ele desiste. Né? Então, eu acho que a gente tem que apostar são nos políticos mesmo que estão aí, porque eles que podem vir com candidatura mesmo. Assim, Luciano, em relação a isso que você falou, eu diria o seguinte, é complicado e delicado esse aspecto da conjuntura, né? Porque a gente tende a idealizar, né? Do ponto de vista ideal, seria muito bom que tivesse um candidato de centro-direita, um Mandetta, um governador do Rio Grande do Sul, alguém e com alguma musculatura para ter competitividade, né? E realmente, sim, isso seria o ideal. O problema é que o momento que nós estamos vivendo talvez não permita idealizar. Né? O momento talvez seja de você fazer realmente uma arca de Noé para resolver a eleição no primeiro turno. Certo? E não ter nem esse candidato que você está falando aí para que a eleição acabe no primeiro turno, para que não tenha nenhum tipo de questionamento quanto à legitimidade do processo eleitoral, que ele já está ameaçando. Né? Não vamos viver uma eleição, nós vamos viver uma guerra da Idade Média, certo? Então,
nesse plano prático, eu diria que é um pouco idealização essa coisa de querer ter um candidato por causa da democracia, porque tem um segmento da sociedade que precisa se representar. Então é o seguinte, mas o problema é que é uma guerra, né? E talvez nós não tenhamos espaço para isso, né? O Maia verbalizou bem essa semana e disse, não adianta perder tempo com isso, que não tem espaço. Eles estão vendo que essa eleição, a vitória tem que ser arrebatadora, ela tem que ser uma vitória inquestionável, para que a gente consiga sair logo do processo eleitoral. Não fique tendo invasão de Capitólio por aqui. Não fique tendo o que está acontecendo no Peru, que é um absurdo. O cara ganha a eleição e a junta eleitoral não anuncia o vencedor, porque fica aquela coisa de fraude, aquele negócio de impugnação. Então, eu acho que talvez não caiba, apenas por uma questão conjuntural, né, a possibilidade de essa terceira via que eles estão falando tanto, né? E aí é o seguinte, só para fechar essa minha fala, o negócio da Dilma. Assim, eu gosto demais da Dilma, muito dela. Sim, eu gosto tanto que fico até prejudicado para opinar sobre o governo da Dilma, né? Mas, assim, não tem como você desconhecer que, de fato, ela teve um problema de relacionamento com a classe política. Eu acho que se ela tivesse um presidente da Câmara, como o Bolsonaro tem agora, Lira, e tivesse um bom entendimento com ele, ela não teria problema, ela teria terminado o governo dela. E até bem. Né? Se ela tivesse tido na Casa Civil, no entorno dela, outras pessoas, que não aquelas que estavam na época, né, que assim, um erro, na minha opinião, mortal, foi ela ter viabilizado, possibilitado a criação do PSD, do Kassab, incentivado, estimulado. Para quê? Para substituir o MDB. Então, ela arrumou uma confusão com o MDB, que era o vice, certo? O MDB se sentiu traído com aquele movimento dela de apostar no Kassab, no PSD, como uma substituição. Então, esses erros, né, que assim, não são propriamente dela, porque, por exemplo, vou te dar um dado. A esquerda toda, no governo da Dilma, entre o governo da Dilma, a esquerda toda pedia a regulação da mídia, que ela mandasse o projeto para a Câmara, mexesse naquilo e tal, e ela não fez, porque ela queria ter uma boa convivência com a Rede Globo, com o pessoal da mídia. E não adiantou ela não fazer, porque eles foram para cima dela como se fosse hienas em cima da carniça. Ela não teve um problema de relacionamento com a classe política, ela tem um problema de relacionamento com as pessoas, com o mundo. Entendeu? Isso só ficou... isso, porque o nosso problema hoje, nosso sistema político, é permitir que pessoas assim se tornem presidentes. Ela, Bolsonaro. Bolsonaro é um sujeito mau. Dilma não é. Bolsonaro é um cara mau. Dilma não é. Mas ambos têm características comuns de não conseguirem se relacionar com a classe política, não conseguirem se relacionar com o outro. Cada um do seu estilo. Não dá para ter político incapaz de se relacionar com o outro. Se não for, tem que delegar e tem que deixar o governo... Você entendeu? Não é possível, né, se relacionar com as pessoas, com os seres humanos, ouvir os seres humanos. Eu acho que aquela tentativa de colocar o Lula no governo, na Casa Civil, que foi impedida pelo Sérgio Moro, né, com a divulgação da conversa dos dois, foi um reconhecimento, uma autocrítica na prática da incapacidade do governo dela de fazer isso, porque o Lula faria. Ele, na Casa Civil, como o Eustáquio falou, é o cara que conversa com todo mundo. Qual que é o erro capital do bolsonarismo? Tá? Eles disseram o seguinte, para nós o melhor adversário é o Lula. A coisa de 2 anos atrás, esses caras estavam falando que gente comentando, o Bolsonaro quer que o tribunal libere o Lula porque o melhor adversário para ele em 2022 é o Lula. Na cabecinha deles, certo? Eles estavam olhando o Lula como o retrato que a Rede Globo, que o Estadão pinta nos editoriais. O Lula é um extremista, um radical. É que o Lula não é isso. Quando você soltou o Lula, ele saiu conversando com todo mundo, caiu o castelo de cartas. Né? O Lula é um cara conciliador, passou a vida inteira negociando, sentando com o patrão, com outro sindicalista, negociando. A vida do Lula foi negociar e se relacionar. Né? E eles esqueceram, mas assim, um erro primário, esqueceram que o Lula tem uma capacidade de diálogo absurda, maior do que qualquer líder vivo hoje no Brasil. Eustáquio, você queria falar já há um tempo. Não, eu até perdi o que...
Não, olha aqui, é inevitável a gente caminhar para esse assunto que nós sabemos que é um assunto ruim, um assunto triste, que é esse assunto das mortes. Quer dizer, eu moro aqui em São Paulo, um prédio, 2 apartamentos por andar. Eu acabei de saber essa semana que a funcionária lá, empregada doméstica da minha vizinha de andar, morreu de Covid. Morreu semana passada. Eu cruzava com ela direto nos corredores, está saindo, entrando do prédio, cruza com a pessoa. Cara, é impressionante, né? Meus pais têm um sítio no Rio de Janeiro, aí, né? Agora há pouco tempo saiu um funcionário lá que trabalhava, né? Trocou, o cara trabalhava lá há 7 anos, ele perdeu a filha única, o cara tinha 65 anos, a filha com 35 anos, morreu de Covid. Deixou 2 crianças, uma criança de 4 anos, 2 meninas, e uma de 11 anos, que vão ter que ser criadas pelo pai, né, viúvo, e pelos avós. Quer dizer, olha o espalhamento desses traumas. São casos que eu conheço aqui, né? Vocês devem conhecer N casos aí, né? Pessoas, né, até mais próximas do que nos meus exemplos. E aí, 500 mil de pessoas, né? 500 mil, né, Eustáquio, a gente sabe que se a gente pegar a série, né, de 4, 5 anos de morte no Brasil, tudo que for a mais é Covid. Pode ser muito mais do que 500 mil, pode ser 700 mil. Né, vale o que está registrado. O Peru, essa semana, parece que revisou o dado, né, muito mais mortes do que eles tinham. Algum dia, algum governo brasileiro vai revisar o dado e a gente vai saber que vai ser muito mais mortes. A subnotificação foi muito falada no começo da pandemia. Sim. E depois foi esquecida. Não sei por que, Eustáquio, mas no começo se falava muito na subnotificação e, de repente, ela desapareceu. Não, mas na verdade é o seguinte, porque no começo tinha muita dificuldade de classificar a questão da Covid, do SARS, e depois isso foi melhorando com o tempo, né? Aumentou a testagem, aumentou o conhecimento. Então, assim, eu acho, assim, olhando os dados do Brasil, eu acho que deve ter subnotificação atualmente, mas ela é menor do que no começo. Ela é menor atualmente. E teve uma recontagem no México, só que o governo não confirmou essa recontagem que teve no início do ano, e o Peru, realmente, assim, a recontagem julgou o Peru, hoje, em coeficiente de mortalidade, né, que é número de mortes por milhão de habitantes, o Peru está na frente de todo mundo, assim, disparado, 5 mil mortes por milhão de habitantes. O Brasil é 2.250. Eustáquio, um país que dizem que está super subnotificado é a Índia, né? Que parece que é 6 vezes maior, né? Dizem isso, né? Eu não sei se você acompanha de perto esse caso. Com certeza, a subnotificação da Índia é muito grande. Outro dia, num dia só, deu 7 mil mortes. Né? Eles recontaram lá também, deu 7 mil. Mas as mortes estão caindo. Só que o montante geral, a Índia ainda está indo para 400 mil mortes. Assim, ó, Estados Unidos 600 mil, arredondado, o Brasil 500 mil e a Índia 400 mil. Né? São os três maiores. Né? Agora, sendo que, perdão, pode concluir. Não, sendo que a Índia é isso. A Índia, como é um país muito grande, o coeficiente de mortalidade da Índia é muito baixo. E pela quantidade de casos que teve, etc., a estatística mostra que deve ter uma subnumeração muito grande, porque a taxa de letalidade na Índia é muito menor do que no Brasil. A The Economist, você viu, ela acha que a subnotificação mundial é de 3 vezes, que o número de mortes é 3 vezes maior, e a maior parte, obviamente, no hemisfério sul. Não, mas eu acho que no Brasil não é 3 vezes, não. No Brasil não dá, porque assim... Mas pode ser que tenha um peso da Índia grande nisso aí. Pois é, porque no Brasil é o seguinte, o Brasil antes da pandemia, ele tinha 1.300.000 mortes por ano, e tinha quase 3 milhões de nascimentos. Tá? E agora, depois da pandemia, isso subiu para 1.600.000 mortes, e caiu o número de nascimentos para 2.600. Então, assim, não tem espaço assim, para ser 3 vezes mais, você ter 1,5 milhão de mortes, isso eu não creio. A The Economist diz o seguinte, que tem subnotificação no mundo inteiro, em todos os países. Só que no sul, no hemisfério sul, é maior.
A subnotificação mundial seria da ordem, aí eles botaram todos aqueles super econometristas dele para fazer essas projeções, né? Que é uma coisa muito criteriosa, muito séria. E eles acham que a subnotificação mundial, quando bateu 3 milhões, eles diziam, olha, não são 3, são 10 milhões de mortes. Isso, a ONU, tem a divisão de população da ONU, que ela está fazendo as revisões, que ele faz as projeções de 2 em 2 anos, e a última foi feita em 2019. Então, teria de ser feita uma projeção esse ano. Só que com a Covid, atrasou tudo, atrasou assim, faltou dado, né? Então não dava para fazer a projeção esse ano, eles vão fazer a projeção ano que vem. Mas eles estão escutando demógrafos, estatísticos, economistas no mundo inteiro, estão recolhendo esses dados, estão consolidando esses dados, estão trabalhando dia e noite lá para fazer isso, e aí, ano que vem, a gente vai ter um resultado melhor. Mas, assim, em cima do acontecimento, é muito difícil a gente dizer. Eu acho que esse número, dizer que quantas vezes maior que você falou? Não, a The Economist coloca 3 vezes, mundial, então, tá? Eu acho muito. Para o Brasil é realmente muito. Eu acho muito. Agora, eu acho legal a gente pensar também na boa notícia, né? Que com o número de vacinas, a expectativa é que, a estimativa é que tenha reduzido o número de mortes em 43 mil entre os idosos, né? No Brasil. De acordo com alguns estudos da Universidade de Pelotas, e que teve, inclusive, a participação da Márcia, de Harvard, né? Então, acho que isso é uma coisa boa, ou seja, como o processo da vacinação... 43 mil é muita coisa. Como já vem reduzindo, já tem alguma efetividade. Então, isso eu acho que é uma notícia positiva nesse sentido. Mas, claro, é péssimo imaginar que chegaremos a 500 mil. Eu estava falando com o Alberto, é o seguinte, quer dizer, a gente vai chegar a 500 mil mortes ou no sábado ou no máximo no domingo, porque só falta 2 mil, só falta 3.700, coisa assim, e está tendo mais de 2 mil por dia. Então, não passa de domingo, de jeito nenhum. Essa marca histórica, né? Agora, eu acho o seguinte, que essa terceira onda, ela vai vir aí com o inverno, Copa América, vocês viram, só a Copa América já teve quase 100 pessoas infectadas em torno da Copa América, né? Mas o impacto é muito maior. Então, assim, com o inverno, Copa América e toda essa flexibilização, eu acho que ainda o número de mortes vai ficar muito alto em junho e julho. Mas com esse avanço aí do processo de vacinação e com o fim da Copa América, fim do inverno ou redução do inverno, etc., aí a minha estimativa é que lá para agosto esses números começam a cair e aí o segundo semestre todo vai continuar caindo, né? Então, assim, uma perspectiva, mas assim, até o final do ano ainda a pandemia vai ter um efeito, mas tudo está indicando que em 2022 a gente vai conseguir vencer grande parte da pandemia. Mas também aquela outra questão, existe o que o pessoal está chamando de Covid longa, né? Porque a Covid vai deixar uma série de sequelas no organismo das pessoas, que são 18 milhões de pessoas que foram infectadas. Vai bater esse número também agora. Aí, segunda, terça-feira, 18 milhões de pessoas registradas infectadas. Então, muitas dessas pessoas vão ter complicações nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc. Então, a Covid vai deixar uma marca para 2022. Mas eu imagino que a gente consiga, o mundo, né, consiga vencer a pandemia em 2022. E depois da pandemia também nós teremos aí, a Luciana lembrou esse estudo, que fala em 43 mil mortes a menos, né, em função da vacinação. Esses estudos eles vão se aprofundar, vão se expandir mais, nós vamos ter muita quantidade de estudos, né, em torno disso, e vão apontar efetivamente qual foi o estrago produzido a partir da negligência na compra da vacina. Isso vai ficar cada vez mais claro. A CPI está aí, o Witzel foi lá essa semana e sapateou em cima da bancada do governo, né? E, inclusive,
a saída dele foi uma saída triunfal, né? Na hora que eles começaram a incomodar, ele estou indo embora, e foi embora e deixou os caras lá falando sozinho, os guerreiros do Bolsonaro. É uma coisa, sabe, deliciosa de assistir, né? E ele retratar as conversas que ele teve com o Pazuello, com o presidente, né, como governador, em torno da necessidade de tomar providências para enfrentamento da pandemia. Quer dizer, ele expôs demais, inclusive o Sérgio Moro, né? Sobrou para o Sérgio Moro, ele insinuou lá que o Sérgio Moro mexeu, interferiu no depoimento do Porteiro, no caso da apuração da morte da Marielle. Entendeu? Então foi um depoimento para chacoalhar o limoeiro. E esses estudos que estão vindo aí vão demonstrar, né, claramente, cada vez mais, que tomar um chá de camomila e o tratamento precoce é mais ou menos quase que a mesma coisa, com a diferença de que a camomila não faz mal, para o fígado, e a questão da compra da vacina. Isso vai ficar cada vez mais exuberante, né? Ô Rocha, Luciana, essa semana fizemos uma live com um demógrafo da Argentina, o Henrique, né, o Eustáquio, e o cara está lá na Argentina, enfim, ele, assim como a gente vê o noticiário do Brasil todo dia, ele vê o da Argentina todo dia. É um demógrafo europeu que foi de barco para a Argentina. Exatamente. Que fez a concessão de falar com a gente aqui da selva. Você veja, só agora que nós descobrimos que nós viemos da África nadando, não viemos em barco. Pois é. O Rocha, aí ele menciona o seguinte, nós perguntamos para ele sobre a cloroquina. Não é um tema na Argentina. Nenhum desses tratamentos ineficazes são temas do mundo político. Isso é um ou outro radialista, um ou outro programa de auditório, pega aí algum tratamento ineficaz, que nem cloroquina era, alguma coisa maluca lá. Quer dizer, são ambientes sociais muito diferentes, né? O ambiente social argentino e o nosso, né? O nosso é muito mais propício a essa coisa de mágica, o deles não. Esses estudos, Luciano, que as entidades da área da ciência, as universidades vão se dedicar, vão expor. Esses dias atrás eu coloquei no meu Twitter uma fala da Newsy, falando de um site que eles tinham montado para dar assistência de tratamento precoce, com link para a pessoa ligar lá, e ela, para descobrir qual que é o médico da cidade, da pessoa, da região da pessoa que estava prescrevendo o tratamento precoce e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá e vi aquela fala e fui no link, né, e olhar. Aí dei uma olhada, no seguinte, na verdade o link era um convite para a pessoa sair do SUS e comprar uma vacina, comprar um tratamento precoce, a custo de R$400, R$500, R$300, né, para saber como é que fazia com o tratamento precoce. Então é o seguinte, os picaretas estavam tirando as pessoas do SUS, né, para vender assistência privada do tratamento precoce. Aí eu coloquei lá no meu Twitter, rapaz, é um negócio absurdo, deu 1 milhão de visualizações, né, uma loucura, as pessoas emputecidas com aquele negócio, porque ficou claro assim, são 10 mil médicos que se juntaram para ganhar dinheiro com a pandemia, tirando as pessoas do SUS para vender consulta. Então, esses estudos vão revelar esse tipo de gente. Eu acho que a CPI está tendo um papel super positivo no sentido de clarear muita coisa, porque muita coisa está vindo à tona, né, e é bastante interessante. Por exemplo, essa questão do preço das vacinas, né, que a AstraZeneca custa R$20, aproximadamente R$20, e essa versão indiana que foi comprada às pressas custa 80, com muito mais dificuldade de mostrar a efetividade e tudo mais. O que mostra? Primeiro, assim, eu acho interessante para a gente adquirir conhecimento. Eu tinha essa curiosidade de saber quanto custou a vacina que eu tomei, quanto o governo pagou pela vacina. Isso eu acho que é interessante para a gente tomar conhecimento e também para a gente testar, né, como houve uma politização, uma ideologização dessa questão da saúde. Ou seja, você escolher a vacina de acordo com o país de origem e negar outra com mais, postergar a compra de outra com mais eficiência, já provada, ou seja, porque política sempre existe, ideologia sempre existe, mas você colocar em meio a uma pandemia a ideologia em primeiro lugar e a ciência em segundo lugar, realmente foi uma coisa que a gente está vendo cada vez mais provada na CPI, né?
E agora é lamentável essa marca, né? Eu não sei, Eustáquio, você que acompanha muito de perto, né? E, enfim, se dedica a esse tema, eu acho que, sei lá, né, lamentável, 500 mil de mortos, né? Com subnotificação, mas é o dado que a gente tem no momento. Né? Agora, a minha pergunta é o seguinte: quando é que isso vai, de fato, desacelerar? A gente vai atingir 700 mil? Vamos atingir 750? Vamos atingir 1 milhão? Né? Eu acho que 700 mil nós vamos atingir, porque é o seguinte, nós estamos chegando a 500 mil com 2 mil mortes por dia, e subindo, né? Então é o seguinte, se você imagina que nós estamos no inverno, e que os dados do Imperial College mostram que a taxa de transmissibilidade aumentou recentemente no Brasil, né? Então, assim, se a gente mantiver essa média em torno de 2 mil, né, mais 50 dias, você tem 100 mil. Né? Eu fiz uma projeção, é o seguinte, que meu cálculo é 55 dias. Então, assim, em início de agosto, a gente chega em 600 mil. Tá? E aí, vamos supor que isso diminua, caia para 1.000, tá? Aos poucos vai caindo para 1.000. Isso em menos de 100 dias, a gente chega a 700 mil, ou seja, até o final do ano, 700 mil. Agora, 1 milhão, aí eu já não sei, porque depende aí do ano que vem e tal. Mas o artigo que eu vou escrever no domingo, ele vai trazer uma projeçãozinha que a gente chega a 700 mil em dezembro. Entendi. E aí depois tem de ver como é que vai ser a vacinação e tal. E é um número muito grande, porque é o seguinte, a gente começou o ano com quase 200 mil. Ano passado foi 196 mil. Tá? Então, esses 700 mil significa que só em 2021 nós vamos ter 500 mil mortes pela Covid, que é um número absolutamente elevado. Né? É uma tragédia você ter 500 mil mortes de uma doença. Né? Isso vai aumentar, então, assim, o número de mortes no Brasil vai passar para 1.700.000, 1.800.000, era 1.200.000, 1.300.000. Então, assim, isso vai impactar muito a esperança de vida e tudo mais. Agora, se passar a partir de 2022, a esperança de vida recupera rapidamente, entendeu? O quão rápido que vai recuperar, aí depende dessas outras coisas, tipo a Covid longa, tipo, né? O pessoal já está falando que a próxima pandemia é da seca, né? É a seca que vai trazer muita complicação aí nos próximos meses, nos próximos anos. Mas, assim, é uma tragédia. Isso que você está falando, 500 mil, 700 mil mortes, é uma tragédia muito grande. Acho que eu não esperava um número tão alto no ano passado. Eu achava que, por mais... Eu achava que a pandemia ia ter um impacto muito grande. Desde o começo, eu sempre achei isso. Antes da OMS declarar pandemia, eu já falava que ia ser muito grande, e eu cheguei a fazer um artigo em março do ano passado, criticando a OMS, porque a OMS não tinha declarado ainda a pandemia, e aí alguns dias depois ela declarou. Mas eu não esperava que tivesse... Nós estamos indo para o mundo, 4 milhões de mortes no mundo, 200 milhões de casos no mundo, é uma coisa impressionante. Você está assim, imagine o Roberto Justus, o Júnior Durski e o velho da Van, que achavam que iam morrer 7 mil. Pois é. Caraca. E o Bolsonaro, que achava que ia morrer, sei lá, vai morrer 8 mil pessoas, 7 mil pessoas. Osmar Terra e outros. Não, isso mesmo. E sem contar, assim, agora o curioso é como as pessoas talvez diante da necessidade, né, também ninguém aqui está julgando, mas possivelmente diante da necessidade do dinheiro, né, porque a doença é uma possibilidade, pode acontecer ou não, a falta de dinheiro, ter que pagar a conta é certa, né, mas como as pessoas se ajustaram, né, e estão levando a vida quase perto da normalidade no seu dia a dia,
mesmo diante de um número de mortes tão alto, né? Isso é, de fato, uma coisa muito, muito incrível, que eu vejo muitas pessoas usarem máscaras, mas muito da vida, para a grande maioria das pessoas, já voltou em termos de questão sanitária. Não em termos da economia, eu acho que em termos da economia elas estão passando um aperto muito grande em relação a isso. E agora, e essa coisa de você aprender a conviver com a morte, né? Porque, ou seja, porque esses casos que o Alberto falou, toda hora a gente vê, né? Na família mesmo, uma pessoa da minha idade morreu, uma mulher da minha idade morreu, deixou 2 filhos, um de 16 e 18 anos, uma morte super repentina, né? E é uma morte muito rápida, né? E a gente tem, o Alberto conhece, ele já era idoso, o Glaucio Soares, mas um grande cientista, né? Para mim, um dos melhores, sem dúvida, e que convivia há 20 anos com câncer. 30 anos, Luciana, 30 não era? Isso. E não conseguiu resistir à Covid. Então, assim, perto da gente são casos e mais casos, perdas bastante dolorosas, né? E que a gente vê... Nós temos que reclamar com os chineses. Temos que reclamar com os chineses, porque é o seguinte, eles criaram esse vírus aí, certo? E esqueceram de avisar o vírus para matar só reacionário, extremista de direita. Esse vírus está matando gente boa, gente de esquerda. Não tem cabimento, né? Temos que reclamar Rocha, com os chineses. Ô Rocha, agora tem o seguinte, tá? A mortalidade, não sei, talvez nunca se tenha esse dado, as estimativas serão indiretas, se bem que tem metodologias que permitem, elas são maiores nos lugares mais de direita. No Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim. Né? Por quê? Porque como a direita enfim, nega a gravidade do problema, os seus seguidores também, e aí eles morrem proporcionalmente mais do que as pessoas que se alinham contrariamente a eles. Tá? Mas a minha reclamação, Alberto, é que o vírus tinha que se concentrar nesses lugares, entendeu? Só aí. Mas não brinca não, Roger, porque essa discussão sobre o vazamento do vírus lá do laboratório, ela tá aí. Então, assim, e se o pessoal conseguisse provar, você pensa o seguinte, se o pessoal conseguir provar que o vírus foi um acidente, né? Parece ter sido um acidente do laboratório, a China vai ter de pagar indenização para o mundo inteiro. Ou vai criar um problema judicial com a China e comercial, etc. Então, vai acirrar a guerra comercial. Agora, você viu quem financiou aquela pesquisa, né? Etc. Quem financiou foram os americanos, né? Você tinha... isso está muito avançado, não sei se vocês estão acompanhando isso. Isso, olha, a gente está caminhando para o final. Isso dá uma discussão longa, tá? Mas já tem muitas investigações, ninguém sabe. Tiveram doenças aí que levaram 10 anos para você saber aonde ela originou. Então você precisa de pesquisa, é uma coisa criteriosa. Roberto, todo o regramento internacional relacionado com a questão do meio ambiente e sanitário, certo? Ele estabelece uma cadeia de responsabilidade que vai desde o banco que financia, certo? Até o comprador, entendeu? E lógico que foi o que os malucos ficam falando, é que os chineses criaram o vírus. O chinês não criou o vírus. Se aconteceu de sair de um laboratório chinês, foi um acidente, óbvio que foi um acidente. Certo? Agora, os americanos financiam isso é parceria. Certo? E se for brincar, tem dinheiro, não só dos americanos nesse negócio, porque essas pesquisas elas são um pool internacional. Sim, tem então, cientistas de todo mundo, cientistas da Europa, Estados Unidos e China, mas o financiamento foi especificamente dos Estados Unidos, tá? Achar que só a China vai responder por isso é uma imaginação. Tinha sido banido. Todo mundo vai ser responsabilizado. Eles chamam ganho de função. Os virologistas fazem essa experiência de ganho de função. Põe na internet aí você, né, sei lá, quem está nos ouvindo, né, ganho de função, virologia, você vai ver isso no mundo inteiro é feito. Né? Teve um virologista que disse o seguinte: se forem banidas as experiências de ganho de função, acabou a virologia, para você ver o nível que a gente chegou. Tá? Então eles criam vírus artificialmente mais poderosos. 3 laboratórios do mundo tinham esse poder, um na China, esse de Wuhan, e 2 nos Estados Unidos, um no Texas e outro não sei mais aonde. E o Obama tinha suspendido completamente o financiamento para esse tipo de experiência. Tá? E o Trump não. O Trump derrubou essa suspensão e voltou a financiar. Né? E aí, aquele Peter Daszak, é só procurar pelo nome dele, Peter Daszak,
ZEK, né? Ele tem uma empresa lá, sei lá, uma ONG, que capta dinheiro do governo americano e financia várias experiências no mundo inteiro. E ele foi o cara que fez isso. E foi o cara que foi o primeiro a juntar cientistas de renome, para escrever o primeiro artigo que foi publicado na Lancet, dizendo que o vírus tinha contaminado os seres humanos por caminhos animais naturais. Então, hoje está um debate imenso. Isso é algo longo que vai demorar, né? Mas é importante que a gente... essa origem ela vai ter que ser descoberta, não tem jeito. Não, isso, eu estou falando, isso vai dar muita dor de cabeça, muita acirramento político, comercial, sim, financeiro, etc. Né? Pessoal, a gente chegou aqui ao final. A China vai estar para o capitalismo ocidental, como a União Soviética teve para o capitalismo ocidental nas décadas de final de 40, 50, 60, 70, ela vai pressionar o capitalismo ocidental a rever os seus conceitos, né? Porque se continuar nesse ritmo, a China vai tomar conta do mundo. Olha aqui, eu acho que a China vai ser a potência hegemônica do mundo no século XXI. Eu acredito nisso. Pessoal, um bom dia para todos vocês. Grande abraço. Até o próximo domingo.